Então, olá, meus queridos alunos do segundo ano do Colégio CEP. Estou aqui para gravar, tá bom, os pontos mais importantes da aula de hoje de filosofia que nós vimos hoje de manhã, tá bom? Estou gravando aqui esse vídeo no intuito de ajudar principalmente aqueles que não puderam assistir a aula virtualmente por problemas técnicos, tá? E desde já eu já peço desculpa para vocês, mil perdões. Na próxima aula eu vou tentar, tá bom? Acionar um plano B para esse problema que nós tivemos hoje, tá bom? Então, rapidamente, pessoal, eu vou compartilhar aqui o slide da aula de hoje, que eu iria apresentar também até para quem estava presente, mas eu não pude apresentar. Então, aqui vai ser uma forma também de reforçar o que a gente viu hoje em sala de aula, tá bom? Nós estamos na aula de número 14 e, como nós temos visto nas últimas aulas, nós temos assistido, nós vimos a filosofia na Grécia Antiga, ok? Então, estamos vendo a filosofia no período antigo. Vimos os pré-socráticos, vimos o embate entre os sofistas e Sócrates, e agora nós vamos ver um dos membros mais importantes, tá bom, da corrente socrática, que vai ser Platão. Ok? Nós vamos aqui analisar os pontos mais importantes. Nós não vamos ver tudo aqui, tá bom? Nós vamos concluir essa aula na semana que vem, ok? Isso aqui é uma pequena frase do livro A República, do Platão, que eu trouxe para vocês, em que ele diz algo interessante sobre a educação. Ele fala que, abre aspas, a educação não é o que alguns indivíduos proclamam ser ela, a saber, inserir conhecimento em almas que dele carecem, como inserir visão em olhos cegos. A educação tem como certo que a visão já está presente na alma, mas essa não a dirige corretamente e não arroja o seu olhar para onde deveria. Trata-se da arte de redirigir a visão adequadamente. O que ele está falando aqui, pessoal? Fecha aspas, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que a educação não é produzir algo novo no homem, tá bom? O conhecimento não é algo novo propriamente no homem. Nós vamos entender isso ao final da aula sobre Platão. Ele está querendo dizer que o conhecimento ele é inato ao homem, que o conhecimento ele já nasce com o homem. Daí vem o inatismo. Nós vamos entender como é que, para Platão, esse conhecimento que já é inerente ao homem, que já é inato ao homem, como é que ele vem à tona, tá bom? Nessa concepção filosófica platônica aqui, tá bom? Então, a gente precisa entender algumas. Aqui, rapidamente, só alguns dados biográficos de Platão, tá bom? Platão vai viver ali o século V e metade do do século V, né? Ali 428 e metade do século IV a.C., ali 347 a.C. Muito importante, o nome verdadeiro dele era Aristócles. Platão é um apelido, ele recebeu esse apelido devido a ele possuir uma estatura larga, uma estatura física larga, né? Platão vem de Platos, que tem uma extensão larga, ou seja, seria um apelido que o tornou famoso, justamente pela sua característica física. Tá bom? Então, Platão, além de ser o aluno e discípulo mais famoso de Sócrates, Platão ele vai fundar a sua própria escola filosófica, onde ele ensinava, né, filosofia, ensinava outras coisas, muitas coisas do ramo do conhecimento, tá bom? E essa academia e essa escola ele vai chamar de academia em homenagem ao deus grego Academos. Ao contrário de Sócrates, que não escreveu nenhuma obra, Platão vai escrever 35 obras filosóficas. 35 obras. Tá bom? Em sua grande maioria em formas de diálogos. Tá bom? Então, por que em forma de diálogo, professor? Porque aqui você já vê que o Platão ele vai ter uma influência socrática. Lembra que a marca, aquilo que é mais central em Sócrates era a conversa filosófica constituída pela ironia e pela maiêutica. Aqui também vai estar em Platão. Só que Platão, ao invés de
sair pela ágora debatendo e discutindo, ele vai escrever tudo em forma de diálogos. Suas obras são todas feitas em formas de diálogos. Nós temos a Apologia de Sócrates, que trata da defesa do Sócrates no seu julgamento. Nós temos a obra mais famosa de Platão, que é a República, que ele vai tentar dizer como seria uma cidade ideal, uma polis ideal, tá bom? Que seria a justiça também, um ideal de justiça. O Banquete, em que ele vai escrever sobre o amor, o que é o amor. O Fédon, que ele fala da imortalidade da alma. O Cármides, que ele fala da temperança. No Crátilo, ele fala sobre a importância da linguagem para o ser humano, tá bom? Linguagem do homem. O Platão, pessoal, aqui é o mais importante de tudo após esses dados biográficos. O mais importante de tudo é a gente entender que Platão vai ser um filósofo que buscava aquilo que é real e verdadeiro em todas as coisas. Mas a gente precisa entender como Platão caracterizava a verdade. Ele procurava a verdade, ok, mas como ele caracterizava a verdade? Platão vai dizer, né, que existem 4 características para aquilo que é real e verdadeiro. Quais são essas 4 características, professor? Ele vai dizer que real e verdadeiro é aquilo que é eterno. Real e verdadeiro é aquilo que é indestrutível, é aquilo que é imutável e é aquilo que é a essência de cada coisa. Então, essas 4 características são as características daquilo que é real e verdadeiro, vai dizer Platão. Primeiro que eterno. Por que eterno? Porque eterno é aquilo que é imortal e sempre vai existir. Indestrutível. Por quê? Porque é aquilo que não pode ser destruído ou exterminado. Imutável, porque é aquilo que nunca muda, permanecendo o mesmo em todos os tempos e em todos os lugares. E a essência de cada coisa. E a essência é aquilo que é essencial em algo, que sem ela o objeto existente perde o seu significado. Então, pessoal, atentem bem aqui que para Platão, tudo que se encaixar nessas 4 características, que é eterna, indestrutível, imutável e a essência de cada coisa, vai ser real e verdadeiro. Por conseguinte, aquilo que não se encaixar aqui, ele vai dizer que é aparência, que é ilusório, tá bom? Que apenas aparenta ser verdade, mas não é verdadeiro, tá bom? Então, bora entender aqui, pessoal, como é que ele chegou a essa conclusão de verdade, como é que ele adotou essas características para atribuir a ideia de real e de verdadeiro. Que o exemplo mais clássico platônico que a gente usa para a gente explicar essa característica da verdade para Platão é o exemplo do cavalo. Ora, o cavalo, como todo outro ser vivo, ele possui uma representação material, pessoal. A gente pode tocá-lo, pode senti-lo, a gente pode conhecê-lo pelos nossos sentidos, ok? É uma materialidade, bom? Podemos ver, podemos ver que o cavalo ele possui uma materialidade, né? E essa materialidade ela está sempre variando de acordo com cada singularidade de cavalo. Podemos ter um cavalo de uma raça diferente, de uma cor, de um tamanho, de uma forma, tá bom? Agora, do mesmo jeito, existe um plano, tá bom? Existe uma ideia de cavalo, tá bom? E essa ideia de cavalo é a sua própria equinidade, tá bom? Aquilo que se aplica a todas as representações de cavalo. Se eu pergunto para você, o que é essencial no cavalo? Se você me disser que é a cor, você vai estar errado. Essencial é a sua própria essência, a sua equinidade de cavalo. Okay? Cor, raça, tamanho vão ser algo meramente materiais que vão estar se modificando e se alterando de uma espécie de cavalo, de uma singularidade de cavalo para outra, tá bom? Então, enquanto que a matéria ela é transitável, ela é modificável, ela é perecível, ela pode ser destruída, a sua ideia não. A sua ideia ela é eterna, ela é indestrutível. Tá bom? Um cavalo, por exemplo, um exemplo de cavalo, ele pode falecer qualquer dia, pode falecer futuramente, assim como todos os seres vivos. Mas a sua ideia, a sua equidade, essa não, essa é eterna. Tá bom? Um outro exemplo aqui importante, interessante, é o da cadeira, pessoal.
o exemplo da cadeira. A cadeira, ela possui uma representação material. E essa representação material, ela varia de acordo com a sua cor também, com o seu tamanho, com a sua forma, né? Com o seu material ao qual ela é feita. Podemos ter uma cadeira na cor azul, na cor laranja, na cor verde, podemos ter uma cadeira de ferro, de metal, de madeira, de plástico. Tá bom? Ou seja, você já percebe que a materialidade ela está sempre se modificando, sempre se transformando e variando de uma singularidade para outra. Já a ideia de cadeira não. Existe apenas uma ideia de cadeira, uma ideia perfeita de cadeira, a sua própria funcionalidade, que é servir de assento, não é mesmo? Eu posso destruir uma cadeira, tá bom? Eu posso destruir essa cadeira a qual eu estou sentado aqui, mas nem por isso a ideia de cadeira vai desaparecer, vai ser indestrutível. Então, a materialidade ela é destrutível. A materialidade ela pode perecer, ela pode estragar, ela pode perecer, mas a ideia não. A ideia é indestrutível, tá bom? Um outro exemplo aqui, o exemplo do cachorro, tá bom? O cachorro também possui sua materialidade, as suas representações, tá bom? Que vão variar também, muito semelhante ao exemplo do cavalo, variar com a sua raça, sua cor, sua forma. Mas a ideia de cachorro é apenas uma, a sua própria ideia de caninidade, tá bom? Então, lentamente nós vamos entendendo por que o Platão vai dizer que, que a verdade tem essas características. Tá bom? E isso vai, esses exemplos, pessoal, são só alguns exemplos. Você pode testar isso para vários exemplos. Vocês podem fazer um exercício aí à vontade, pensando em outros exemplos. Pensando nessas duas dimensões, a ideia e a materialidade. Tá bom? E o Platão também pensou nisso, né, para a gente pensar questões importantes, como justiça, como, sei lá, amizade, sobre amor, sobre a própria ideia de homem. O que nos torna seres humanos? O que nos torna homem? Tá bom? O que nos torna seres humanos, seres vivos, tá bom? Na sua obra República, ele vai procurar uma ideia de cidade justa, uma ideia de justiça, uma idealidade de justiça plena, aquela a qual deveria ser aplicada a toda forma de justiça, a toda forma de cidade, a toda forma de polis, ok? Então, para Platão, real e verdadeiro é aquilo que é eterno, indestrutível e imutável, e a essência de algo, ou seja, a ideia. A ideia ela é indestrutível, ela que sempre permanece, que dá a essência de todo objeto material. Tá bom? Em contrapartida, Platão vai dizer que aparente, ou seja, a aparência e ilusório é aquilo que é transitório, que vai morrer, que é destrutível, que é mutável e que não é essencial para algo, pois ela varia em cada caso, ou seja, a matéria. Ou seja, a ideia para Platão é real e verdadeira. A matéria, ela é ilusão, ela é ilusória, ela é aparência. Tá bom? Então, a ideia é eterna, indestrutível, imutável, a essência de cada coisa. A matéria, por outro lado, é transitória, é destrutível, é mutável, ela varia em cada coisa, em cada caso, em cada coisa particular. Portanto, concluía Platão, as ideias são mais reais e verdadeiras do que a matéria, tá bom? E por isso ele vai ser considerado como precursor do sistema de pensamento conhecido como idealismo. O idealismo vai ser muito presente já no século XIX entre os filósofos alemães, mas Platão vai ser considerado lá na Grécia Antiga como precursor do idealismo. Idealismo justamente porque as ideias são mais verdadeiras do que a matéria, vai dizer Platão. Tá bom? Daí se forma o idealismo platônico. E o idealista, no sentido platônico, no sentido de Platão, é aquele que afirma que as ideias são mais reais e verdadeiras do que a matéria. Ok? E essa sua concepção de teoria das ideias, pessoal, vai estar essa sua concepção de idealismo vai estar contida na sua teoria das ideias. E o que é a teoria das ideias, professor? A teoria das ideias vai ser marcada por uma concepção dualista de mundo, de Platão, porque Platão vai dizer que tudo, a existência, ela é pautada por uma dimensão inteligível e por uma dimensão sensível. A dimensão inteligível, pessoal, é a inteligência que que a gente não pode tocar, que a gente não pode cheirar, que a gente não pode ver, que a gente não pode sentir pelos nossos sentidos.
a gente só pode captar através do nosso intelecto, através da nossa razão. O mundo inteligível é o mundo das ideias. Quando a gente fala de uma caninidade, né, de uma ideia perfeita de cachorro, de uma ideia perfeita de cavalo, uma ideia perfeita de cadeira ou de mesa, nós estamos falando de ideias, do mundo inteligível platônico. E esse mundo inteligível ele é possível de ser captado apenas pelo nosso intelecto, tá ok? Já o mundo sensível, o plano sensível, é justamente o contrário. O mundo que a gente pode captar pelos nossos sentidos, seja pela audição, pelo nosso tato, tá bom? E esse mundo sensível, justamente porque a gente pode captar pelos sentidos, é o mundo que é constituído pela matéria, tá bom? Pela matéria que nós nos defrontamos no nosso dia a dia, ok? Professor, e qual é a importância aqui dessa distinção entre mundo inteligível e mundo sensível? Ora, Platão vai dizer que desde que nós nascemos, nós somos educados apenas a exercitar os nossos sentidos, tá bom? Os nossos sentidos, e nós não exercitamos o nosso intelecto, a nossa razão, tá bom? E é por isso que o Platão ele vai advogar, tá bom? Que o homem, ou então ele vai dizer que o homem ele deve, digamos assim, se desprender dessa materialidade, desse mundo sensível e refletir, filosofar. Só pelo filosofar e pela reflexão é que você vai atingir as ideias perfeitas de justiça, de sabedoria, ideia perfeita de amor, ou seja, todas as virtudes que são próprias dos seres humanos. Ok, pessoal? E ele vai dizer que essa passagem do mundo sensível para o mundo inteligível vai se dar por meio do diálogo, ok? Tanto é que as suas obras vão ser escritas em forma de diálogos. A melhor forma de filosofar para Platão era através do diálogo. Daí vem o nome do seu método, que vai ficar conhecido como o método dialético. Dialético vem justamente de diálogo, tá bom? Uma herança propriamente socrática. Isso cai bastante em vestibulares, então prestem bastante atenção, tá bom, pessoal? Portanto, Platão vai dizer que o melhor modo de conhecer as coisas reais e verdadeiras, ou seja, as coisas que estão no mundo inteligível, é através do método dialético. Tá ok, pessoal? A alegoria da caverna nós vamos ver na próxima aula, porque a alegoria da caverna vai ser uma metáfora, um recurso didático que Platão vai se utilizar para explicar esse seu próprio concepção dualista de mundo, entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Peço perdão pelos transtornos da aula de manhã, mas está aqui o vídeo. Quem quiser pode assistir. Fique à vontade. Na próxima aula a gente continua. Um abraço a todos. Valeu!